Muito bem, nesse vídeo a gente vai ver como que a gente pode trabalhar com ANSYS quando você quer criar problemas, solucionar problemas que têm uma natureza composta. Isso é, quando eles são compostos por duas ou mais estruturas, por dois ou mais corpos que interagem entre eles. Então a gente vai resolver o problema que está escrito na tela para entender como que eu posso introduzir no ANSYS mais do que uma geometria ao mesmo tempo e como que eu posso definir materiais diferentes para essas geometrias, que são a maior parte ou muitos dos casos reais de engenharia que a gente trabalha hoje em dia. Então o enunciado diz o seguinte: determine as tensões e deformações do tubo da figura. O diâmetro interno e externo do tubo são 35 e 42 milímetros, respectivamente. O tubo tem 120 milímetros de comprimento e é feito de aço estrutural. A alavanca é feita de ferro fundido. Pessoal, esse problema é um problema do livro de Mecânica dos Materiais, do Beer, né? Um livro bastante clássico. Eu dei uma adaptada nele para que a gente pudesse trazê-lo para o mundo aí da simulação computacional. O legal de ser um problema proposto por um desses livros técnicos é que a gente tem a resposta analítica que você encontraria através da análise das tensões combinadas, círculo de Moore, depois o cálculo aí das tensões nesse ponto A. Tá, então essa resposta, o gabarito está lá atrás do livro, e a gente pode comparar com a resposta que o ANSYS vai trazer para a gente, para ver se a gente está muito fora da solução analítica. Bom, então a gente vai desenhar, na verdade, veja que esse problema é composto por duas peças, né, diferentes, seria esse tubo e seria essa alavanca. Vamos ver como que a gente pode trabalhar com isso usando o ANSYS Workbench. Bom, a primeira coisa é arrastar aqui, né, mais uma vez é um problema estático, então eu arrasto aqui a aba do Static Structural e clico duas vezes em Geometry. A gente vai ver primeiro como que eu construo a geometria desse problema. Clicando duas vezes em Geometry, você vai abrir o problema no Space Claim. Então, estando aqui com o Space Claim aberto, a gente vai desenhar as duas geometrias. Primeiramente, eu vou desenhar esse tubo, tá? Então, o tubo tem 42 externo e 35 interno. É bem simples, é entrar na ferramenta de círculo, eu crio um círculo aqui com 42 milímetros. Então está criado. A gente pode puxar esses círculos usando a ferramenta Pull por 120 milímetros, que seria a altura dele. Então começo a puxar, tecla espaço, 120. Puxei aí o tubo com 120 milímetros. Agora, voltando aqui ainda, a gente vai desenhar mais um círculo para fazer o furo desse tubo, né? Então são 35 milímetros do diâmetro interno. Então clico aqui, bem no centro, nesse plano, 35, Enter. Então está construído. E agora a gente vai novamente usar a ferramenta Pull com essa geometria aqui, só que eu vou remover o material. Então eu puxo até aqui embaixo, dou um Enter, né? E aí você vê que o tubo está desenhado, está ali preparado já essa geometria, bastante simples. E agora a gente vai desenhar a alavanca. Então veja só, no ANSYS você não precisa desenhar a alavanca já na posição final dela. Você pode, muitas vezes é mais fácil trabalhar com isso em algum outro ponto do desenho e depois simplesmente a gente junta as duas partes da peça. Então vamos ver como que a gente faz isso. Eu vou desenhar a alavanca separadamente. Vou clicar aqui no eixo Y para a gente ter uma vista superior, uma vista de topo do sistema. Volto aqui para o Sketch Mode e vamos fazer o desenho. Bom, esse tubo aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom, ele tem um círculo, ele é composto aqui de um círculo externo, veja só, daria para a gente pensar que o raio é 24, então o diâmetro é 48. E aqui a gente tem 42 milímetros, porque tem que encaixar, né, um ajuste fino aqui, entra certinho com os 42 milímetros do diâmetro externo do tubo. Então a gente tem 48 e 42. Então vamos voltar aqui e desenhar círculos. Eu vou desenhar aqui para baixo, vou pegar um ponto aqui mais para baixo do desenho para fazer esse círculo. Ops, aqui para baixo. Então teria 40 e... Opa, aqui vai sobrepor, não quero que ele sobreponha, vamos baixar ainda mais a grade aqui. Vou pegar algum ponto qualquer aqui embaixo. Então eu tenho aqui 48, desenho o círculo, e eu vou desenhar mais um círculo, 42, então delimitando aquela parte ali da alavanca. Vamos voltar ao desenho e desenhar agora a haste ali da alavanca. Essa figura está mostrando para a gente que a gente tem do centro do círculo até a extremidade 45 milímetros e mais 45, então 90 milímetros. Eu vou construir uma reta de apoio para saber, né, 45 milímetros aqui, ó, 45. Quando finalizo essa reta, eu construo mais uma de 45. Então eu sei que aqui é o final da minha alavanca. O final da haste, né? Então vamos olhar a haste. A haste tem 12 milímetros
de largura. Então vou desenhar uma reta para cima com 6, né? Partindo dessa pontinha aqui. Então aqui eu tenho 6 para cima e uma outra para baixo também com 6. Então eu fico com a extremidade da haste. E agora as retas que vão ligar até esses círculos. Essa reta ele diz pra gente que tem uma angulação de 94 graus, veja, um pouquinho mais aberto do que um ângulo reto, então não tem 90, né, tem 94 graus. Para fazer isso é bem simples, a gente clica na pontinha aqui, no ponto da extremidade da reta, vou arrastar para cá, posso puxar até um ponto qualquer, não importa muito a dimensão, a gente vai aparar isso aqui depois, mas o que importa é a inclinação de 94 graus. Então para isso eu clico, aperto a tecla Tab, vou definir o ângulo e aqui é meu ângulo de 94 graus e eu dou um Enter. Então, dessa forma, está desenhada uma reta. Vou fazer o mesmo procedimento aqui para baixo. Então, tecla Tab e, mais uma vez, 94 graus está desenhado. Agora, essas sobras, né, essas linhas que ficaram sobrando, a gente vai aparar com a ferramenta Trim. Então, eu vou aparar aqui. Trim, aqui também. Essa aqui também a gente não precisa. Isso aqui tudo está sobrando. E isso aqui também está sobrando. Então veja, dessa forma eu já tenho aí praticamente pronta a estrutura dessa minha haste ali, da minha alavanca. O que eu vou fazer? Eu vou puxar agora isso aqui usando a ferramenta Pull. Bom, quando eu entrei no modo tridimensional, veja que essa área está sobrando. Eu vou clicar sobre ela e apertar Delete. Aí a gente deletou essa área. E agora a gente vai puxar isso aqui, vamos ver qual é o tamanho, né, a espessura dela. Está dizendo aqui que tem 10 milímetros de espessura. Como você pode ver aqui na parte de desenho técnico, 10 milímetros. Então eu vou puxar ela aqui para baixo, tecla espaço, 10 milímetros. E agora faltou fazer esses arredondamentos. A gente já viu como é que faz isso usando a ferramenta Pull, mas vamos aqui só conferir qual era. Então tem um raio aqui de 10 milímetros, tá? Então tem uns arredondamentos aqui no canto, basta você selecionar esta com a ferramenta Pull e puxar, né? Segura a tecla espaço, aperta a tecla espaço, 10 milímetros. E vou fazer o mesmo procedimento para o outro lado. Puxo aqui, espaço, 10 milímetros. E aí está pronto. Então veja, eu desenhei separadamente as duas estruturas. Veja, inclusive, que elas estão aqui colocadas como dois sólidos diferentes. Vamos dar uma olhada agora aqui no nosso desenho. A gente precisa preparar algumas geometrias, né, alguns pontos para aplicar as forças. Relembrando aquela técnica que a gente já viu de criar os pontos antes, para depois eu conseguir introduzir na parte de modelagem os pontos de aplicação das forças e também os resultados que eu quero obter. Então, eu tenho dois pontos de aplicação de forças e eu vou delimitar esses dois pontos na minha estrutura. Então, esses dois pontos aqui, vamos entrar na ferramenta de ponto, um deles está nessa superfície. Eu vou aproximar bastante aqui e criar um ponto bem no meio aqui. Esse aqui vai ser para introduzir uma força. O outro ponto está desenhado aqui a 45 milímetros. Vamos desenhar esse ponto aqui também na alavanca. Então, eu posso voltar até para a minha vista. Ou melhor, vamos entrar na ferramenta de reta. Eu mudo aqui o meu plano de trabalho. Eu quero desenhar nesse plano agora. Então, eu começo aqui desse centro e tenho uma reta de 45 milímetros. Na extremidade da reta, eu venho na ferramenta ponto e vou criar um ponto aqui para poder aplicar a força. Então, está desenhado. Agora, eu posso vir na ferramenta Select, apagar essa reta de apoio e eu tenho os meus dois pontos, veja só, desenhados na alavanca. Cuidado que eles ainda não estão grudados, né? Eles não fazem parte da mesma geometria. Então, para a gente resolver isso, veja que você tem os dois pontos aqui em curvas e eu tenho dois sólidos. Quando eu clico nesse primeiro sólido, ele selecionou o tubo. Quando eu cliquei no segundo sólido, ele selecionou a alavanca. Então eu quero que a alavanca e os dois pontos sejam uma única estrutura, um único sólido. Ele tem que entender que os pontos pertencem a essa alavanca. Para fazer isso, você clica aqui em sólido, segura a tecla Ctrl, clica no primeiro ponto, clica no segundo ponto, vem com o botão direito do mouse e Move to New Component. E eu vou chamar esse componente de alavanca. Então agora sim a gente tem, veja, na mesma árvore aqui, o sólido e as curvas. Desculpa, e as curvas, né, que estão guardando aqui os pontos. Tudo no mesmo, tudo fazendo parte da alavanca. Ainda não está dividida a topografia, veja que Share Topology está como None. A gente entra aqui e entra em Merge. E agora sim ele entendeu que os pontos fazem parte dessa estrutura. Faltou definir ainda o ponto. Vamos ver aqui. Faltou definir esse ponto A
no tubo, né? Esse ponto A aqui, a gente quer saber quanto que vai ser a tensão nele para comparar com a minha resposta analítica. Então ele está bem na extremidade do tubo. Vamos pensar como que eu poderia... Ele está a 20 milímetros ali de altura. Então como que eu poderia pegar esse ponto aí? A gente pode olhar a estrutura desta maneira, clicando aqui no eixo Y, olhando de cima. E aqui eu vou desenhar um ponto bem na extremidade. Então o ponto estaria desenhado aqui. Só que esse ponto ficou na extremidade lá de cima, então eu quero mover ele para baixo. Se ele tinha 120 milímetros de altura total, então o ponto teria sido desenhado aqui, eu tenho que mover 100 milímetros para baixo, concorda? Para ele vir parar no ponto A, que é onde eu quero que ele vá parar. Então eu vou usar a ferramenta Move para mover esse ponto aqui para baixo. Tem que entrar aqui no modo 3D para ele abrir mais esse eixo. E eu clico aqui no eixo azul e vou movendo para baixo. Aperto a tecla espaço e digito aqui 100 milímetros. Aí sim esse ponto vai parar lá embaixo, que é onde que eu quero que ele pare. Então dou um Enter e o pontinho veio parar ali embaixo. Tá? Então agora a mesma coisa, o ANSYS ainda não sabe que esse ponto e esse tubo fazem parte da mesma estrutura. Ele tem que entender isso. É importante, eu acabei não comentando ainda, mas se eu desativo a parte de alavanca, vai sumir todos os meus desenhos relacionados a isso. Às vezes é fácil para facilitar a tua visualização. Então agora, veja só, vou repetir aquele procedimento. Eu clico aqui nesse sólido que é o tubo e mais nesse ponto aqui eu quero que isso tudo pertença a um novo sólido. Então eu clico com o botão direito e venho aqui em Move to New Component. E eu vou chamar isso aqui de tubo. E o tubo, clicando aqui em tubo, mais uma vez eu venho em Share Topology e seleciono Merge. Assim, ele entende que esse ponto que eu estou controlando as minhas tensões faz parte da mesma geometria. Eu posso reativar agora a minha alavanca. Então veja, agora eu tenho duas estruturas muito bem definidas e distintas aqui dentro do ANSYS. Agora a gente precisa encaixá-las, certo? Então para encaixar isso aqui, a gente desenhou separadamente, é bastante simples. A gente tem essa ferramenta, essa aba aqui, escrito Assembly, né? Então isso aqui é para você juntar as partes. E existem algumas opções. Tem a opção de deixar uma coisa tangente à outra, você pode alinhar ou você pode orientar. Se eu clicar em Tangent, vamos ver o que acontece. Você seleciona uma face e outra face, e ele vai juntar uma com a outra lateralmente, tangente, né? Não é isso que a gente quer, eu vou dar um Ctrl Z, só para mostrar como funciona a ferramenta. A gente vai usar essa ferramenta do Align, então, Align components by the selected axis, points, planes, or combination of those elements. Então, na tecla de alinhar, você vai selecionar o que eu quero alinhar. Selecionei esse diâmetro externo, e eu quero alinhar esse diâmetro externo com essa face interna aqui do furo. Tá? Então, clicando aqui nos dois, ele vai fazer um alinhamento e daí encaixou as duas peças. Então, veja como é simples. Agora, claro, veja que esta alavanca está lá em cima no tubo, não é a minha situação real, eu tenho que fazer ela descer, tá certo? Tenho que fazer ela descer um pouco. Então, vamos pensar quanto que ela teria que descer. A gente tem 120 milímetros no total, e até a metade da alavanca eu tenho 95. Então, se eu descer por 20... Peraí que está até um pouco confuso isso aqui. Se eu estou aqui no topo e eu desço 20 milímetros... Se eu descer 20 milímetros... Você pode fazer isso através da ferramenta Move, que a gente já conhece. A gente vai clicar na estrutura. Veja que ele está movendo apenas uma face. Você tem que dar um duplo clique ou até mesmo um triplo clique para ele pegar a estrutura inteira. Então a gente vai descendo essa estrutura aqui, né, até 25 milímetros seria, até posicioná-la corretamente. E aí eu dou um ESC e está posicionado onde deveria estar. Tá? Então dessa forma aqui está movido. Infelizmente ele não selecionou os pontos juntos, ó. Vamos selecionar, dar um Ctrl Z novamente. Eu quero selecionar a alavanca inteira. Vamos ver se ele entende dessa maneira aqui. Quero mover tudo que tá. Agora sim, tá? Então deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês o que eu fiz aqui que não deu certo. Quando eu cliquei na ferramenta Move e dei um triplo clique, ele selecionou apenas o sólido e deixou os pontos, né? Repare que os pontos ficam lá, dando um triplo clique, os pontos ficam parados ali, ó. E não é isso que eu quero que ele faça, eu quero que ele caminhe com os pontos juntos. Então eu tenho que clicar aqui na alavanca e aí sim mover nesse eixo aqui, daí os pontos vão caminhar juntos por 25 milímetros e eu teria alinhado agora então
a minha alavanca, tá? Então dessa maneira a gente finaliza aqui o nosso projeto CAD, tá? Então agora fechou a parte do CAD, a gente, né, você pode ver que tá desenhada a estrutura e já está montada, e agora sim a gente consegue ir para a parte de simulação. Nesse ponto é sempre interessante salvar o projeto, então vou dar um save aqui, vamos salvar como tubo alavanca. E agora eu tenho a parte CAD pronta e eu posso ir para a parte finalmente de simulação desse nosso sólido.